para que os eleitos possam estar recebendo o entendimento que só Deus pode dar. E eu vou orar para que Deus possa trazer o perfeito entendimento para a vida dos eleitos. Obrigado, Senhor. Eu já declaro, Pai, que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelada, Senhor. Já declaro o entendimento perfeito, que os eleitos recebam espírito de sabedoria e de revelação, e isso para a Tua glória. Manifesta com o Teu Espírito, segundo a Tua vontade, revela a Tua palavra. Já declaro ministração de anjos sobre a vida dos eleitos, o perfeito entendimento, olhos iluminados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um tema e o nosso tema é: o apostolado, ele não traz confusão de doutrina, né? Por que o apostolado, amados, ele não traz confusão de doutrina? Porque existem vários tipos de doutrinas, né? Não de Deus, né? Não a doutrina que é o apostolado. Nós, os cristãos, a doutrina a qual nós vivemos é a doutrina do apostolado que foi entregue para o apóstolo Paulo, e é a doutrina também que nós recebemos, que é a graça e o apostolado. Então, na graça e no apostolado, ela não traz confusão, porque o evangelho é um só, o Espírito é um só batismo. Então não há uma confusão de doutrina, porque nós aqui do Ministério MGA, nós entendemos o que está escrito, nós cremos, nós não discutimos doutrina e apenas nós cremos na palavra de Deus. Pregamos como está escrito, não existe um curso teológico para que possamos ser ensinados por homens, somos apenas guiados pelo Espírito Santo de Deus. E pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo traz a testificação daquilo que está escrito e não da interpretação dos homens. Glória a Deus. Então, falando sobre o apostolado que não traz confusão de doutrina, nós vamos ler 1 Coríntios, o capítulo é o 14 e o versículo é o 33. Primeira Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Então, amados, o que existe confusão é quando existe doutrinas de homens, ou seja, interpretações de homens, a qual um pensa diferente e prega de maneira diferente. Mas o entendimento, amados, é um só, porque Deus, ele não é Deus de confusão. O que existe é uma questão de você entender e receber a revelação da graça de Deus, porque para Deus não há confusão. Então, se Deus não é Deus de confusão, a doutrina que ele entregou para Paulo, que é a doutrina para nós os gentios, ela não tem confusão. Glória a Deus. Vamos ainda ler Efésios, o capítulo é o 4, e o versículo é o 4 ao 7. Efésios 4, do 4 ao 7. O 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, há um só corpo.
corpo, amados. Esse corpo é o membro da igreja que é Cristo. Então, todos nós somos irmãos de uma só igreja, que é qual nós somos um corpo. O 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, amados, a doutrina do apostolado, ela não traz confusão, porque não existe 2 deuses, não existe 3 deuses. O que existe é um só Deus. Então, não é eu que estou dizendo que há um só Deus, é o que está escrito. E o que está escrito nós cremos, glória a Deus. Então, há uma só fé. Como há uma só fé? E explicando que um crê de uma forma, outro crê de outra. O que há entre as pessoas que creem de forma diferente é que elas ainda não receberam a revelação da graça de Deus. Por isso, o Espírito Santo ainda não testificou e elas creem de forma diferente. Mas há uma só fé. E há um só batismo. Então, se há um só batismo, esse batismo é o batismo em Cristo, ao qual nós já fomos batizados. Porque se houver 2, ou seja, o batismo nas águas seriam 2. Então, no apostolado, que é a doutrina a qual nós recebemos, que é a graça e o apostolado, não há confusão, amados. Apenas nós recebemos por fé e nós cremos. Se só há um batismo, então, amém, eu creio e creio que não preciso mais me batizar ou descer as águas ou impor aos irmãos, né? Porque o que acontece no sistema é condenação para as ovelhas, né? Que não se batizam, que não aceitam Jesus, e uma imposição, ou seja, você precisa se batizar, você precisa aceitar Jesus. Então, é uma imposição e uma condenação. Mas o apostolado, que não traz confusão, ele diz que há um só batismo. Então, é uma questão de crer no que está escrito. Glória a Deus. O 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, há um só Deus, amados. Porque Deus não é Deus de confusão. Por isso que nós não cremos na falsa doutrina, né, da Trindade, que existem 3 deuses, né? Porque Deus é um só, porque está escrito, né? O apóstolo Paulo escreveu, um só Deus, e também é Pai de todos. Glória a Deus. Então, ele não é Pai das criaturas, da criação. Ele é Pai, e se ele é Pai, nós somos filhos, não criaturas. Glória a Deus. O 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, a graça de Deus, ela já foi dada para nós. O que nós temos que fazer é apenas crer e receber por revelação da graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a testificação que o Espírito Santo de Deus, ele traz a nós, porque a graça já nos foi dada a cada um de nós. Então, agora na graça, a gente não fica pedindo de Deus mais misericórdia, pedindo perdão pelos pecados, porque a graça de Deus já nos foi dada. E uma vez já nos foi dada, amados, nós desfrutamos, né, sem condenação, e temos paz com Deus e paz também com nós mesmos, porque para nós já recebemos a graça. Então, o apostolado que não traz confusão é esse a qual o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo também, nosso apóstolo, a qual nós também somos gentios, e ele recebeu por revelação, e nós também recebemos crendo como está escrito, e não como os homens interpretam a graça de Deus. Glória a Deus.
vamos ver alguns versículos que demonstram que Deus, ele não é Deus de confusão, e o apostolado, ele não é uma doutrina de confusão, porque quando o apóstolo Paulo fala com os irmãos de Éfeso, ele confirma a sua palavra lá em Coríntios, né, em Hebreus, porque a igreja ela é uma só, por isso que não há confusão. Vamos ver Efésios, ainda aqui em Efésios, agora é o capítulo 2 e o versículo é o 8. 2 e 8. Ele é um versículo muito comum na graça de Deus. Nós conhecemos até, né, salteado esse versículo. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, é o que está escrito, e o que está escrito é o que nós cremos, porque na graça nós não precisamos fazer algo para receber ou barganhar, nem fazer nenhum tipo de propósito com Deus. Apenas nós cremos da forma que está escrito e nós vivemos por fé, crendo na obra consumada. Então aqui não há confusão, amados. É uma questão de crer, né? Ou uma questão de não crer. Já somos salvos, né? Você já é salvo pela graça, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Então, se não vem de nós, de vós, né, da igreja, então está claro que não é uma questão de mérito do homem, né, ter que decidir, do homem ter que confessar Jesus. É algo que foi nos dado gratuitamente. Deus decidiu, né, nos dar a sua graça. Deus decidiu nos salvar. Não é uma questão que eu tenho que fazer para eu ser salvo. Apenas eu creio no que está escrito. Glória a Deus. Vamos ver como Paulo, ele traz também a confirmação desse versículo, porque o apostolado, ele não traz confusão. Vamos ler Hebreus 9 e 12. Parou aqui de filmar. Parou? Ao direito. Vê isso, amor. Para transmitir ao vivo. Tem uma mensagem aí. Acho que parou. Agora sim, ao vivo. Ainda bem que eu tô gravando no outro, para não perder. Hebreus 9, 12. E não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtido uma eterna redenção. Então vejo que o apostolado, ele não traz confusão. O que o apóstolo Paulo falou para a igreja em Éfeso, na igreja dos Hebreus, ele confirma que nós somos salvos com eterna salvação. Já somos salvos pela graça, e se somos salvos com eterna salvação, amados, como é que nós podemos acreditar na falsa doutrina de que se perde a salvação, a qual nós já recebemos e ela é eterna? Se ele já nos deu da sua graça, e se ele já obteve essa eterna redenção, então é uma redenção ou uma salvação eterna, amados. Então aí cai por terra, né, destruindo a falsa heresia da doutrina que diz que você aceita Jesus, mas se você cometer as obras da carne, você perde a salvação. As obras da carne, amados, elas são coisas carnais. Já está escrito que são obras da carne. O que Cristo fez por nós foi
no nosso espírito. Por isso que nós não perdemos. Nós já nascemos salvos, porque é o nosso espírito que é salvo. Porque essa carne, né? Hoje eu estou completando 49. Eu estou mais velha do que o ano passado. Amanhã já estou beirando 50. Então ela envelhece, amadas. Ela está decaindo. Então ela decai para a terra, é pó, né? E o nosso caminho é o céu. Então, essa eterna salvação não é para a carne, porque a carne tem prazo de validade. É diferente do nosso espírito. O nosso espírito não tem prazo de validade. Por isso que a salvação, ela é eterna. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele confirma aqui. Por isso que a doutrina do apostolado, amados, é a doutrina para o cristão, para nós, os gentios, que não traz confusão, porque no sistema religioso, um crê de um jeito, outro crê de outro, e não se firma na palavra, ou seja, traz uma confusão, sendo que é uma confusão de doutrina dos homens, porque nós já lemos que Deus não é Deus de confusão. Ainda aqui em Hebreus, no capítulo 5 e o versículo 9, mais um versículo que o apóstolo confirma também. Hebreus 5 e 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esse todos que lhe obedecem, amados, são as ovelhas, porque as ovelhas, elas obedecem, né? As ovelhas somos nós, um povo comprado por Deus. Então, ele mesmo adquiriu essa eterna salvação. Não é nós, não é o nosso mérito, foi o que Cristo já fez. Então, aqui mais um versículo que o apóstolo Paulo confirma para não deixar, né, nenhum tipo de confusão para as igrejas. Porque quando ele se direciona a uma igreja e a outras cartas, né, que são 14 cartas do apóstolo Paulo, então ele não traz nenhum tipo de confusão para os irmãos, né? Porque a igreja, ela é uma só, né? Aqui tem o ministério e existe também em outros estados, né? E só há esse apostolado, amados, é qual nós devemos pregar. Se estiverem pregando um outro tipo de doutrina fora do apostolado, então já estão pregando doutrinas falsas, heresias, ou seja, trazendo confusão para as ovelhas, trazendo condenação, trazendo imputação também para as ovelhas. Vamos ver o que Jesus falou. Nós já ouvimos Paulo, né? Vamos ver João 10 e 28. Samuel, coloca aí pra... Conecta aí pra mim. Vai descarregar. É. João 10 e 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-la da minha mão. Então, Jesus disse que eu lhes dou a vida eterna. Então, quem dá a vida eterna foi Jesus. Então, não é uma questão de se eu vacilar, se eu pecar, se eu cometer uma infração, eu vou perder a salvação. Não, amados. É uma questão de que Jesus, ele, né, já nos deu a vida eterna. E se ele já nos deu a vida eterna, nós já temos a vida eterna, porque a salvação, ela é eterna
e a vida é eterna, porque, como eu falei, é o nosso espírito que é salvo, porque a nossa carne, ela está decaindo a cada dia, né? Cada dia a gente for no espelho, tem uma ruguinha, né? Tem um partidinho aqui, outro ali. A gente vai notando cada dia a diferença, né? Mas a gente não se estressa, né? O importante é alegria, saúde, né? E vamos reinando em vida. Glória a Deus. Mais uma palavra em Apocalipse. Já vamos finalizar em mais 2 versículos. Apocalipse 3 e 5. Apocalipse 3 e 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então aqui o próprio Jesus, né, falou que de modo algum riscará o nome do livro da vida. Por que ele não vai riscar, amado? Porque nós temos a vida eterna. Então, se a nossa vida é eterna, como que ela pode ser riscada ou sair do livro do Cordeiro, né? O que existe, amados, é que pessoas não foram escritas no livro do Cordeiro. Não é uma questão de que você pode ser riscado do livro do Cordeiro. A questão é que existem os bodes que eles não foram escritos os seus nomes no livro da vida, mas as ovelhas, elas estão com os nomes escritos no livro da vida. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse para nós finalizarmos o 21, 27. Capítulo 21 de Apocalipse, o versículo é o 27. É o último versículo do 21. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, amados, quando uma pessoa do sistema religioso lê isso, ela começa a ter medo, né? Porque o nome dela pode não estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas, na verdade, amados, os que não irão entrar não é os que não foram, não é os que podem ser apagados, riscados. Os que não irão entrar, os que não foram escritos. Não é uma questão que o nome pode ser apagado. É uma questão de que existem os que não foram escritos. Por isso é que no apostolado não há uma confusão, amados. Porque a confusão do sistema religioso é que você aceita Jesus, aí você precisa se manter a salvação, e a qualquer momento você pode perder, a qualquer momento o nome pode ser riscado e você pode ainda ir para o inferno. Então, isso não é a doutrina do apostolado, não é a doutrina que nós cremos, não é a doutrina do que está escrito, amados. Não é uma questão que nós não cremos porque nós decidimos não crer, é porque não está escrito. Nós cremos apenas no que está escrito. Então, na graça, que é o nosso tema hoje, né, do apostolado, ele não traz confusão de doutrina, porque uma vez salvo, sempre salvo, amado. Nós não perdemos a nossa salvação, temos a salvação eterna e o nosso nome não pode ser apagado, porque Deus não é Deus de confusão. Imagine Deus estar escrevendo o nome no livro da vida, aí pelo ato do homem ele apaga do livro da vida. Então ele é um Deus de confusão, ele depende do homem, depende da decisão do homem, enquanto que ele é soberano e ele decidiu, e ele já nos deu da sua graça e já nos deu a vida eterna. Glória a Deus, amados, pela vida dos eleitos. Essa é a graça e esse é
o apostolado, graça e paz, e aplauda o Senhor pela sua palavra.